O Dr. Augusto estacionou o carro lentamente em frente à antiga casa da família, sentindo o frio da noite de Natal atravessar o sobretudo pesado que usava há décadas. Aos 72 anos, médico respeitado e viúvo recente, ele carregava no peito uma mistura estranha de nostalgia e cansaço. As luzes da decoração piscavam suavemente nas janelas, e o som distante de risadas infantis vinha do interior da casa. Era para ser apenas mais uma ceia, mas algo em seu peito apertava como um aviso silencioso. Ao atravessar o portão, Augusto respirou fundo, lembrando-se de quantos natais já havia passado ali, primeiro como jovem residente cheio de sonhos, depois como pai ausente demais por causa do trabalho, e agora como avô tentando compensar o tempo perdido. A casa parecia a mesma, mas ele sabia que tudo havia mudado desde a morte de Helena, sua esposa, 2 anos antes. Desde então, aquela casa carregava segredos que ele nunca teve coragem de enfrentar. Assim que entrou, foi recebido pelo cheiro de peru assado e especiarias, misturado ao aroma doce de pinheiro da árvore de Natal. As crianças corriam pela sala, e a babá, Clara, tentava organizá-las com um sorriso paciente. Clara era jovem, discreta, sempre educada demais, e Augusto nunca soube muito sobre seu passado. Algo nela, porém, sempre lhe causará uma sensação estranha, como se houvesse uma história não contada escondida atrás daquele olhar atento. Enquanto todos se ocupavam na cozinha, Augusto deixou o casaco sobre uma cadeira e caminhou sozinho até a sala principal. A árvore de Natal brilhava imponente, cheia de enfeites antigos, muitos deles herdados de gerações passadas. Foi então que algo chamou sua atenção. Clara estava ajoelhada perto da árvore, segurando um envelope amarelado, claramente antigo, com as mãos trêmulas. Ela parecia tão absorta na leitura que não percebeu sua presença imediata. Augusto pigarreou levemente, e Clara se assustou, deixando o envelope quase cair. Seus olhos se encheram de pânico por um segundo, antes de tentar disfarçar. O médico franziu a testa, sentindo o coração acelerar de uma forma que não sentia há anos. Aquela carta não pertencia àquele Natal, ele sabia disso. Havia algo de errado, algo profundamente fora do lugar. Antes de dizer qualquer coisa, Augusto reparou na caligrafia do envelope. Seu sangue gelou. Ele reconheceria aquelas letras em qualquer lugar. Eram de Helena. A mesma caligrafia delicada, levemente inclinada, que ele havia lido por mais de 40 anos em bilhetes, receitas e cartas de amor. A sensação foi como levar um golpe no peito, e por um instante ele precisou se apoiar no encosto do sofá. Clara tentou se explicar, mas as palavras não saíam. Ela apenas segurava a carta contra o peito, como se fosse algo precioso demais para ser tomado. Augusto, com a voz baixa e controlada, pediu que ela se sentasse. O barulho da ceia ao fundo contrastava com o silêncio pesado que se instalou entre os dois. Ele sabia que aquela conversa mudaria tudo. Enquanto isso, aproveito para te lembrar. Se você está gostando dessa história e quer descobrir o que estava escrito nessa carta misteriosa, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso ajuda muito e garante que você não perca o final dessa revelação surpreendente. Clara respirou fundo e começou a falar sobre como encontrou a carta semanas antes, escondida dentro de uma caixa antiga no sótão, junto com objetos que pareciam nunca ter sido tocados. Segundo ela, a carta tinha o nome dela escrito, o que a deixou confusa e assustada. Augusto sentiu o mundo girar. Como sua esposa poderia ter escrito algo para alguém que ele mal conhecia? A mente do médico foi inundada por lembranças do passado, de conversas interrompidas, de noites em que escolheu o hospital em vez da família, de silêncios que nunca foram quebrados. Pela primeira vez, ele se perguntou se realmente conhecia a mulher com quem viveu por mais de 5 décadas. A carta sob a árvore não era apenas um pedaço de papel antigo, era uma chave para um segredo enterrado há muitos anos. E ali, naquela sala iluminada por luzes natalinas, Augusto percebeu que a ceia daquele Natal jamais seria lembrada pela comida ou pelas risadas, mas pelo momento em que o passado decidiu bater à porta, exigindo respostas que ele nunca imaginou precisar ouvir. Augusto pediu que Clara lhe entregasse a carta, mas ela hesitou por alguns segundos antes de obedecer. Suas mãos tremiam visivelmente,
e havia lágrimas contidas em seus olhos. O médico sentou-se lentamente no sofá, sentindo o peso dos anos e das revelações prestes a cair sobre ele. O papel era frágil, quase se desfazendo, como se o tempo tivesse tentado apagar aquela mensagem, sem sucesso. Ele abriu o envelope com cuidado extremo, como fazia ao abrir prontuários delicados no início da carreira. Antes mesmo de começar a ler, um cheiro leve de lavanda subiu do papel, o mesmo perfume que Helena usava todas as noites antes de dormir. Aquilo fez seu peito apertar ainda mais. A carta começava com palavras simples, mas carregadas de emoção, e logo na primeira linha havia algo que fez suas mãos gelarem completamente. Helena escrevia que aquela carta só deveria ser lida quando Augusto já fosse um homem idoso, e quando Clara estivesse pronta para saber a verdade. O médico sentiu um nó na garganta. Cada palavra parecia calculada, pensada para aquele momento específico. Não era uma carta esquecida, era uma carta aguardando o tempo certo para ser encontrada. Clara observava cada reação de Augusto com atenção, como se tentasse se preparar para qualquer resposta. Ela explicou que, desde que encontrou a carta, vinha vivendo um conflito interno enorme. Pensou em ir embora, em fingir que nunca tinha visto nada, mas algo a impedia. Ela sentia que aquela casa, aquela família, estavam ligados ao seu passado de uma forma que ela não compreendia totalmente. Ao continuar a leitura, Augusto descobriu que Helena falava sobre uma decisão tomada muitos anos antes, durante um Natal parecido com aquele. Ela mencionava um erro, um sacrifício e uma promessa feita em silêncio. O médico fechou os olhos por alguns segundos, tentando se lembrar daquele período específico, mas sua mente parecia bloqueada, como se o próprio subconsciente tivesse escondido aquela memória. A carta revelava que Clara não era apenas uma babá contratada por acaso. Ela havia sido colocada ali de propósito. Helena havia planejado tudo antes de morrer, garantindo que Clara entrasse na vida da família de forma natural. Augusto sentiu um misto de confusão e traição. Como sua esposa poderia ter arquitetado algo tão complexo sem jamais lhe contar? Nesse momento, a ceia continuava animada na cozinha, completamente alheia ao terremoto emocional que acontecia na sala. Risadas, copos tilintando e músicas natalinas criavam um contraste quase cruel com o silêncio pesado entre Augusto e Clara. Ele percebeu que aquele segredo tinha sido protegido justamente pelo barulho da vida cotidiana. A carta dizia que Clara carregava um vínculo de sangue com aquela família, algo que mudaria para sempre a forma como todos se viam. Augusto sentiu o coração acelerar de maneira perigosa. Como médico, conhecia bem aquela sensação. Como homem, temia o que estava prestes a descobrir. Cada palavra seguinte parecia um passo sem volta. Antes de continuar a leitura, Augusto respirou fundo e pediu um copo d'água. Suas mãos suavam, e ele precisou ajustar os óculos para enxergar direito. Ele percebeu que aquela não era apenas uma revelação sobre o passado, mas uma explicação para muitos vazios que ele sentirá ao longo da vida, sem nunca saber nomear. E aproveitando esse momento intenso da história, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Assim você acompanha cada parte desse mistério até o final e ajuda muito esse conteúdo a continuar chegando para mais pessoas. Quando se sentiu minimamente preparado, Augusto voltou os olhos para a carta, sabendo que, ao terminar de lê-la, não haveria mais como fingir que certas escolhas nunca tinham sido feitas. O Natal daquele ano estava longe de ser apenas uma comemoração. Era o início de um acerto de contas com o passado. A carta seguia com um tom mais pessoal, quase desesperado, como se Helena tivesse escrito aquelas linhas em uma noite de insônia, lutando contra decisões impossíveis. Ela contava que, muitos anos atrás, durante uma viagem de trabalho de Augusto, sua vida havia tomado um rumo inesperado. O médico sentiu um peso esmagador no peito, pois lembrava perfeitamente daquela época em que passava mais tempo no hospital do que em casa. Helena descrevia como conheceu uma jovem grávida, abandonada pela família e sem recursos, que precisava desesperadamente de ajuda médica e emocional. Contra todas as regras e o bom senso, Helena decidiu intervir, oferecendo abrigo e apoio. O que começou como um gesto de compaixão acabou se transformando em uma ligação profunda e irreversível,
marcada por segredos e silêncio. Com o avançar da leitura, Augusto percebeu que a criança daquela jovem era Clara. Helena havia acompanhado todo o nascimento, garantindo que nada faltasse, inclusive cuidados médicos discretos, usando sua influência para manter tudo fora dos registros oficiais. O médico sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo ia completamente contra tudo o que ele acreditava como profissional e como homem. A carta deixava claro que Helena temia contar a verdade a Augusto. Não por falta de amor, mas por medo de destruí-lo. Ela mencionava explicitamente o temperamento rígido do marido e sua dedicação quase obsessiva à carreira, o que a fez acreditar que ele não aceitaria tamanha responsabilidade. Cada frase parecia um espelho cruel das escolhas que ele fizera ao longo da vida. Clara, ao ouvir partes da leitura em voz alta, começou a chorar silenciosamente. Durante toda a sua vida, ela crescerá sem saber quem realmente era, carregando uma sensação constante de não pertencimento. Saber que aquela mulher, Helena, havia cuidado dela à distância, mesmo sem assumir publicamente, fazia tudo ganhar um novo sentido. A carta explicava que Helena havia garantido que Clara tivesse estudos, segurança e oportunidades, mas sempre de longe, para não levantar suspeitas. A última etapa do plano era colocá-la naquela casa, como babá, para que a verdade pudesse finalmente vir à tona quando Augusto estivesse emocionalmente mais preparado. Se é que isso era possível. Augusto sentiu uma mistura violenta de culpa e raiva. Culpa por ter sido ausente demais para perceber qualquer coisa fora do normal. Raiva por ter sido mantido no escuro por tanto tempo. Ele se levantou e começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos grisalhos, tentando reorganizar pensamentos que pareciam se chocar uns contra os outros. A carta então tocava em um ponto ainda mais delicado. Helena afirmava que Clara não era apenas uma criança que ela havia ajudado por compaixão. Havia algo mais profundo ligando aquela história a Augusto, algo que ele talvez tivesse esquecido ou se recusado a lembrar. O médico parou imediatamente de andar, sentindo as pernas fraquejarem. As luzes da árvore de Natal piscavam lentamente, refletindo nos olhos marejados de Augusto. Cada piscada parecia marcar o ritmo de um passado tentando emergir. Ele percebeu que havia memórias enterradas, protegidas por anos de negação e trabalho excessivo, e que agora ameaçavam voltar à superfície com força total. Antes que ele pudesse continuar a leitura, um chamado vindo da cozinha anunciou que a ceia estava quase pronta. Augusto respondeu de forma automática, mas sua mente estava longe dali. Ele sabia que, ao terminar aquela carta, nada voltaria a ser como antes. O Natal tinha se transformado em um ponto sem retorno. Augusto voltou a se sentar, sentindo as pernas pesadas como chumbo. A carta parecia ganhar peso a cada linha lida, como se carregasse décadas de silêncio comprimidas naquele papel frágil. Helena escrevia que havia tomado uma decisão definitiva naquela época, uma decisão que mudaria o destino de todos, mesmo que ninguém soubesse disso por muitos anos. Ela revelava que o pai biológico de Clara era alguém muito próximo, alguém que convivia diariamente com ela e que confiava plenamente. Augusto sentiu o coração acelerar perigosamente. Sua mente começou a percorrer rostos, lembranças e situações que ele sempre considerou banais, mas que agora pareciam carregadas de um novo significado assustador. A carta então dizia que aquele homem jamais soube da existência da criança, pois Helena acreditava que a verdade destruiria não apenas uma família, mas várias vidas ao mesmo tempo. O silêncio, segundo ela, havia sido a escolha menos cruel. Augusto apertou os olhos, tentando controlar a respiração, enquanto um gosto amargo tomava sua boca. Clara, com a voz embargada, perguntou se aquilo significava que ela fazia parte daquela família de alguma forma mais direta. Augusto não conseguiu responder de imediato. Ele sentia como se estivesse à beira de um abismo emocional, olhando para algo que não tinha coragem de encarar completamente. A carta continuava, explicando que Helena havia observado Augusto se tornar um homem mais calmo com o passar dos anos, especialmente depois de se tornar avô. Isso lhe deu esperança de que, no momento certo, ele seria capaz de lidar com a verdade. Por isso, ela escolheu o Natal, uma data carregada de simbolismo, para que tudo viesse à tona.
Augusto sentiu uma pontada de dor no peito, lembrando-se de quantas vezes Helena tentou iniciar conversas profundas, apenas para ser interrompida por telefonemas do hospital ou pela sua exaustão. Ele percebeu, tarde demais, que o silêncio também é uma forma de escolha, e que ele havia escolhido não ouvir. A carta pedia, quase implorava, para que Augusto não culpasse Clara por nada. Ela reforçava que a jovem era apenas o resultado de decisões feitas por adultos que acreditaram estar fazendo o melhor possível. Cada palavra parecia escrita com o cuidado de alguém que sabia que não estaria ali para explicar pessoalmente. Nesse momento, Augusto sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Não se lembrava da última vez que havia chorado daquela forma. Não era apenas tristeza, era arrependimento, culpa e um amor tardio tentando encontrar espaço em meio ao caos emocional. A ceia foi anunciada novamente, com mais insistência. Augusto respondeu que já iria, mas permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando para Clara. Pela primeira vez, ele não a via apenas como uma funcionária, mas como alguém profundamente conectada à sua própria história, ainda que ele não soubesse exatamente como. E se essa história está te prendendo até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso faz toda a diferença e ajuda a trazer histórias intensas e emocionantes como essa até você. Com a carta ainda nas mãos, Augusto se levantou decidido a terminar a leitura após a ceia, mesmo sabendo que o jantar jamais seria normal. O Natal daquela família estava sendo reconstruído em silêncio, enquanto verdades antigas se preparavam para emergir completamente. Durante a ceia, Augusto mal tocou na comida. Enquanto os outros conversavam e brindavam, ele observava cada rosto à mesa como se estivesse vendo todos pela primeira vez. Cada sorriso, cada gesto familiar, parecia agora carregado de perguntas sem resposta. Clara permanecia em silêncio, sentada mais afastada, evitando qualquer contato visual prolongado com ele. O médico tentou se concentrar nas conversas triviais, mas sua mente voltava repetidamente às palavras da carta. A ideia de que alguém tão próximo pudesse estar ligado à origem de Clara o deixava inquieto. Ele sentia uma pressão crescente no peito, um alerta que, como médico, conhecia muito bem, mas que como homem insistia em ignorar. Após o jantar, Augusto se levantou discretamente e voltou para a sala, levando a carta consigo. As luzes estavam mais baixas, e a árvore de Natal continuava brilhando, agora refletindo sombras longas nas paredes. Ele sentou-se novamente e respirou fundo, decidido a enfrentar o que ainda estava escrito. Helena revelava, finalmente, que o pai de Clara era o próprio Augusto. Aquelas palavras não vieram de forma brusca, mas envoltas em explicações, justificativas e pedidos de perdão. Ainda assim, o impacto foi devastador. O mundo pareceu se dissolver ao redor dele, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A carta explicava que, em um período de crise no casamento, marcado por distanciamento e solidão, Helena havia permitido que algo acontecesse, algo que jamais deveria ter acontecido. O arrependimento a acompanhou por toda a vida, e aquela carta era sua tentativa final de reparar, ainda que parcialmente, o dano causado. Augusto levou as mãos ao rosto, tentando conter o turbilhão de emoções. Ele se lembrava vagamente daquela época, de noites confusas, de sentimentos mal resolvidos e de decisões que preferiu enterrar sob o peso da rotina e do trabalho. A memória, agora, começava a se reconstruir de forma dolorosa. A carta deixava claro que Clara jamais deveria ser vista como um erro, mas como uma vida que merecia amor, dignidade e pertencimento. Helena pedia que Augusto fosse, finalmente, o pai que nunca pôde ser, nem que fosse tarde demais. Cada palavra parecia um pedido direto à sua consciência. Clara entrou na sala sem fazer barulho e parou a alguns passos de distância. Ela percebeu, pelo rosto dele, que a verdade havia sido revelada. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e uma expectativa silenciosa, como alguém que aguardou a vida inteira por aquele momento. Augusto levantou o olhar lentamente e encontrou o dela. Por um instante, nenhum dos dois falou. O silêncio era pesado, mas também carregado de possibilidades. Ele percebeu traços familiares no rosto dela,
gestos que nunca havia notado antes, e isso fez seu coração apertar ainda mais. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque a parte final dessa história vai mexer ainda mais com suas emoções e você não vai querer perder o desfecho. Com a voz embargada, Augusto chamou Clara para se sentar. Ele sabia que aquela conversa definiria não apenas o futuro deles, mas também o significado daquele Natal. A carta havia cumprido seu papel. Agora, cabia a ele decidir o que fazer com a verdade. Clara sentou-se lentamente em frente a Augusto, com as mãos cruzadas no colo, tentando manter o controle da respiração. O silêncio entre os dois era carregado de tudo o que nunca havia sido dito, de anos roubados pelo medo e pelas decisões erradas. Augusto abriu a boca algumas vezes, mas as palavras pareciam não querer sair, como se sua mente ainda tentasse aceitar aquela nova realidade. Ele começou falando de forma contida, quase profissional, como se estivesse diante de um paciente difícil. Disse que precisava de tempo para organizar os pensamentos, mas que não fugiria daquela conversa. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha um diagnóstico pronto nem uma solução imediata. Tinha apenas sentimentos confusos e uma culpa que parecia não ter fim. Clara contou sobre sua infância simples, sobre a sensação constante de ser diferente, de nunca se sentir completamente pertencente a lugar algum. Falou das poucas informações que tinha sobre sua origem e de como sempre sentiu que havia algo escondido em sua história. Enquanto falava, Augusto percebia semelhanças assustadoras em gostos, manias e até na forma de expressar emoções. O médico ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra como uma sentença e, ao mesmo tempo, como uma chance de redenção. Ele percebeu que, mesmo sem saber, havia repetido com Clara o mesmo padrão de distância que teve com seus próprios filhos. A diferença era que agora ele tinha consciência disso, e essa consciência doía profundamente. Augusto confessou que passou a vida acreditando que prover financeiramente era o suficiente, que o trabalho justificava sua ausência. Disse que agora entendia o quanto essa escolha havia custado, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Clara ouviu com atenção, sem interromper, como se finalmente estivesse ouvindo algo que esperou a vida inteira. A conversa foi interrompida por um dos netos chamando por Augusto para abrir os presentes. Ele pediu alguns minutos e permaneceu ali, segurando o olhar de Clara. Aquele Natal já havia mudado completamente, mas ainda havia mais pela frente. A verdade, uma vez revelada, exigia atitudes. Augusto levantou-se com esforço e foi até a cozinha buscar 2 copos de água. O simples gesto de retornar e oferecer um a Clara parecia simbólico, pequeno, mas carregado de intenção. Ele sabia que não poderia apagar o passado, mas talvez pudesse construir algo novo a partir dali. Ele disse, com a voz firme apesar da emoção, que não permitiria que Clara continuasse se sentindo uma estranha naquela casa. Falou que assumiria publicamente a responsabilidade, independentemente das consequências. Não como um favor, mas como um dever que havia ignorado por tempo demais. Clara chorou pela primeira vez sem tentar esconder. Não eram lágrimas de dor apenas, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém não fugia da verdade sobre ela. Aquilo não resolvia tudo, mas abria uma porta que sempre esteve fechada. Enquanto isso, a casa continuava cheia de vozes e música natalina. Do lado de fora, a noite seguia tranquila, contrastando com a transformação silenciosa que acontecia ali dentro. Augusto sentiu que aquele era, sem dúvida, o Natal mais difícil de sua vida, mas talvez também o mais necessário. Augusto e Clara retornaram juntos para a sala onde a família se reunia para a troca de presentes. A simples presença dos dois lado a lado chamou a atenção de alguns, mas ninguém ousou questionar naquele momento. Havia algo na expressão de Augusto que transmitia seriedade e decisão, algo que raramente se via nele fora do ambiente hospitalar. As crianças correram em direção à árvore, animadas, enquanto os adultos se acomodavam nos sofás. Augusto observava tudo com um novo olhar. Cada riso infantil agora parecia um lembrete do tempo que ele não poderia recuperar, mas também uma oportunidade de fazer diferente dali em diante.
Ele sentiu um aperto no coração ao imaginar quantos momentos havia perdido com Clara sem sequer saber. Em determinado momento, um dos filhos de Augusto percebeu o clima estranho e perguntou se estava tudo bem. O médico respondeu que depois explicaria, pedindo apenas que aproveitassem aquele momento. Ele sabia que a revelação não poderia ser feita de forma impulsiva. Havia pessoas demais, sentimentos demais envolvidos. Clara, por sua vez, tentou se manter discreta, mas sua postura havia mudado. Ela já não parecia tão invisível quanto antes. Havia uma mistura de nervosismo e dignidade em seus gestos, como alguém que, mesmo sem saber exatamente qual seria seu lugar, já não aceitava mais ser apenas uma sombra. Durante a troca de presentes, Augusto entregou a Clara uma pequena caixa. Não era algo caro, nem planejado, mas um gesto simples que carregava significado. Dentro havia um antigo colar que pertencera a Helena. Clara ficou sem palavras. Era como se aquele objeto fosse um símbolo de aceitação silenciosa. Augusto explicou, em voz baixa, que Helena havia sido uma mulher complexa, cheia de erros e acertos, mas que sempre tentou proteger todos da forma que acreditava ser correta. Ao entregar o colar, ele sentiu que estava, de certa forma, honrando a última vontade da esposa e iniciando um novo capítulo. A noite avançava, e o clima aos poucos se tornava mais calmo. Mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, a família sentia que algo importante havia mudado. As conversas ficaram mais suaves, e houve momentos de silêncio respeitoso, algo raro em reuniões tão grandes. Augusto observava Clara interagir com as crianças, ajudando-as a abrir brinquedos e a organizar a bagunça. Ele percebeu o carinho natural que ela tinha, algo que não se aprende. Aquilo reforçou ainda mais o peso da responsabilidade que agora carregava, mas também lhe deu esperança. E se você está acompanhando essa história até aqui, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda demais e garante que histórias como essa continuem sendo contadas até o final. Quando a noite começou a se encerrar e alguns convidados se despediam, Augusto chamou Clara para uma conversa rápida no corredor. Ele disse que, a partir daquele momento, nada seria decidido às pressas, mas que ela não estaria sozinha. Pela primeira vez, Clara acreditou de verdade nessas palavras. A casa começou a se esvaziar aos poucos, e o silêncio da madrugada tomou conta dos corredores. O som distante de louças sendo guardadas e passos cansados ecoava suavemente, enquanto Augusto permanecia sentado na sala, olhando para a árvore de Natal quase apagada. Ele sentia que aquela noite havia envelhecido seu corpo, mas despertado algo que esteve adormecido por décadas. Clara ajudava a organizar os últimos detalhes, mas agora seus movimentos eram mais lentos, como se estivesse absorvendo tudo o que havia acontecido. A revelação ainda parecia irreal, como um sonho estranho do qual ela temia acordar. Mesmo assim, havia um fio de esperança costurando seus pensamentos, algo que nunca tivera antes. Augusto a chamou para se sentar novamente e falou sobre o futuro de forma prática, quase metódica, como era de sua natureza. Disse que fariam exames, confirmariam oficialmente o vínculo, e depois conversariam com a família no momento certo. Não queria que aquilo fosse um escândalo, mas um processo conduzido com respeito e verdade. Clara ouviu atentamente, sentindo-se, pela primeira vez, incluída em um planejamento que dizia respeito à sua própria vida. Ela confessou que sempre teve medo de criar raízes, pois aprendeu desde cedo que tudo podia ser temporário. As palavras de Augusto começaram, lentamente, a desfazer esse medo. Ele contou que, após a morte de Helena, sentiu um vazio que nada conseguia preencher. Agora entendia que não era apenas a ausência da esposa, mas a sensação de que havia deixado histórias inacabadas para trás. Clara fazia parte dessas histórias, mesmo que ele só tivesse percebido tarde demais. O médico revelou que temia a reação dos filhos, especialmente por saber que eles poderiam se sentir traídos ou confusos. Clara respondeu que não esperava aceitação imediata, apenas honestidade. Aquela maturidade emocional surpreendeu Augusto e o fez perceber o quanto ela havia sido obrigada a crescer sozinha. A madrugada avançava, e o cansaço começou a pesar.
Augusto sugeriu que Clara ficasse naquela noite, não como funcionária, mas como parte da casa. O convite simples carregava um simbolismo profundo. Clara aceitou com um aceno tímido, sentindo o coração bater mais forte. Sozinha no quarto, Clara segurou o colar de Helena e chorou em silêncio. Não eram lágrimas de revolta, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, sua história tinha um começo, um meio e, talvez, um futuro que não fosse marcado apenas por ausências. Enquanto isso, Augusto permaneceu acordado, revivendo mentalmente escolhas passadas e imaginando como seria o dia seguinte. Ele sabia que o amanhecer traria desafios, perguntas e conflitos, mas também a chance de agir diferente. O peso da idade agora vinha acompanhado de uma rara clareza. Do lado de fora, o Natal chegava oficialmente ao fim. As luzes nas casas vizinhas se apagavam, e a noite ficava mais fria. Dentro daquela casa, porém, algo novo havia sido aceso, algo que nem o tempo nem o silêncio conseguiriam apagar facilmente. Com o primeiro sinal de cansaço vencendo a mente, Augusto finalmente se levantou, consciente de que o último capítulo daquela história ainda estava por vir. A carta sob a árvore havia cumprido seu propósito, mas a verdadeira prova ainda aguardava o amanhecer. O amanhecer chegou silencioso, trazendo uma luz suave que atravessava as cortinas da sala. Augusto acordou cedo, como sempre fizera por toda a vida, mas naquele dia seu corpo parecia mais pesado. Ele preparou o café lentamente, refletindo sobre como explicaria tudo à família sem transformar a verdade em mais uma ferida aberta. Clara desceu as escadas pouco depois, com o rosto cansado, mas sereno. Havia algo diferente em sua postura, como se ela tivesse acordado com uma nova identidade ainda em formação. Augusto ofereceu-lhe café e pão, um gesto simples, quase doméstico, que para ambos representava mais do que palavras poderiam expressar. Eles conversaram sobre coisas comuns, evitando por alguns minutos o peso do assunto principal. O silêncio já não era tão desconfortável quanto antes. Havia uma espécie de acordo implícito de que o tempo seria um aliado, não um inimigo. Mesmo assim, Augusto sabia que não poderia adiar indefinidamente a conversa com os filhos. Mais tarde, ele reuniu a família na sala e anunciou que precisava falar sobre algo importante. O clima mudou instantaneamente. As expressões curiosas deram lugar à apreensão. Clara permaneceu sentada, com as mãos unidas, sentindo o coração acelerar a cada segundo. Augusto falou com honestidade, sem entrar em detalhes desnecessários, mas deixando claro que havia descoberto uma verdade sobre o passado que envolvia Clara de forma direta. Disse que assumia total responsabilidade e que esperava compreensão, mesmo sabendo que isso não seria imediato. A reação foi diversa. Alguns ficaram em silêncio absoluto, outros demonstraram choque e confusão. Houve perguntas, lágrimas contidas e olhares desconfiados. Clara sentiu o impulso de se levantar e sair, mas permaneceu ali, lembrando-se das palavras de Augusto na noite anterior. Um dos filhos questionou por que aquilo havia sido escondido por tanto tempo. Augusto respondeu com humildade, algo raro nele, dizendo que o silêncio fora um erro coletivo e que agora só restava lidar com as consequências com maturidade. Aquela postura começou, aos poucos, a reduzir a tensão. Clara falou pela primeira vez diante de todos, dizendo que não esperava ocupar o lugar de ninguém, apenas queria conhecer a própria história e seguir em frente com dignidade. Sua voz firme surpreendeu a todos e trouxe um novo equilíbrio à conversa. O ambiente continuou pesado, mas já não era hostil. Havia dor, sim, mas também curiosidade e uma tentativa tímida de compreensão. Augusto percebeu que o caminho seria longo, mas possível. Pela primeira vez, ele não se sentia tentado a fugir. Quando a conversa terminou, cada um seguiu para um canto da casa, tentando processar tudo à sua maneira. Clara ficou sozinha por alguns minutos, olhando pela janela, sentindo que aquele era o momento mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais verdadeiro de sua vida. Augusto se aproximou e disse que o mais difícil já havia sido feito. A verdade havia sido dita. O restante seria construído dia após dia. Ele sabia que aquele Natal não seria lembrado pela ceia,
mas pelo dia em que decidiu finalmente assumir quem realmente era. Os dias seguintes ao Natal foram marcados por um silêncio diferente, menos pesado e mais reflexivo. A casa continuava a mesma, mas as relações dentro dela começavam a se reorganizar lentamente, como peças de um quebra-cabeça antigo que finalmente voltava a fazer sentido. Augusto observava tudo com atenção, consciente de que cada gesto agora tinha um peso maior. Clara permaneceu na casa, não mais apenas como babá, mas como alguém em processo de integração. Pequenos momentos, como refeições compartilhadas e conversas rápidas no corredor, começaram a construir uma normalidade frágil, porém sincera. Ela ainda se sentia deslocada às vezes, mas já não se via como uma intrusa. Augusto tomou a iniciativa de acompanhar Clara em exames médicos para confirmar oficialmente o vínculo. Como profissional, ele manteve a postura técnica, mas como homem, sentiu um nó na garganta ao ver o resultado que confirmava o que a carta havia revelado. Não havia mais dúvidas, apenas responsabilidade. Ele passou a se envolver mais com os netos, tentando corrigir, ainda que tardiamente, os padrões de ausência que marcaram sua vida. Clara observava essas mudanças em silêncio, percebendo que aquela transformação não era apenas para ela, mas para toda a família. Alguns familiares ainda demonstravam resistência, outros curiosidade, mas ninguém podia negar que a verdade havia trazido uma nova dinâmica. As conversas começaram a incluir Clara naturalmente, e isso, para ela, era mais valioso do que qualquer declaração formal. Em uma tarde tranquila, Augusto levou Clara até o cemitério onde Helena estava enterrada. Diante da lápide, ele falou em voz baixa, pedindo perdão pelas escolhas que não conseguiu corrigir em vida. Clara, ao lado dele, sentiu uma estranha sensação de paz, como se finalmente estivesse diante da origem de sua história. Augusto confessou que a carta sob a árvore havia sido o maior choque de sua vida, mas também o maior presente tardio. Ela o obrigou a olhar para si mesmo sem máscaras, algo que ele evitou durante décadas. Clara segurou sua mão, em um gesto simples, mas carregado de significado. Com o passar dos meses, a relação entre os dois se fortaleceu de forma natural. Não havia pressa em definir rótulos, apenas a vontade de construir algo verdadeiro. Augusto descobriu que nunca é tarde demais para assumir erros e tentar fazer diferente. E se essa história te emocionou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, porque histórias assim mostram que a vida sempre pode surpreender, mesmo quando achamos que já vivemos tudo. No final, o Natal daquele ano deixou de ser apenas uma data no calendário. Tornou-se o marco de uma revelação, de uma reconciliação silenciosa e do início de uma nova chance. A carta antiga sob a árvore não apenas revelou o passado, mas abriu caminho para um futuro onde a verdade finalmente encontrou espaço para existir. Com o passar das semanas, a presença de Clara na casa deixou de ser um acontecimento extraordinário e passou a fazer parte da rotina. Ainda havia olhares cautelosos e silêncios ocasionais, mas também surgiam pequenos gestos de aproximação que antes seriam impensáveis. Augusto observava tudo com atenção clínica e emocional, tentando não forçar nada, mas sem se omitir novamente. Ele passou a convidar Clara para acompanhá-lo em tarefas simples, como caminhar pelo jardim pela manhã ou organizar antigos documentos no escritório. Nessas horas, histórias surgiam naturalmente, fragmentos de um passado que Augusto nunca havia contado a ninguém. Clara ouvia com respeito, tentando encaixar aquelas narrativas à própria identidade que ainda estava se formando. Em uma dessas tardes, Augusto encontrou uma caixa antiga escondida atrás de livros médicos desatualizados. Dentro havia fotos amareladas, cartas nunca enviadas e registros de uma vida que ele havia deixado para trás em nome da profissão. Clara reconheceu em algumas imagens traços que também via no espelho, e isso a emocionou mais do que qualquer confirmação científica. A relação entre Clara e os filhos de Augusto evoluía lentamente. Alguns ainda mantinham certa distância, outros começaram a fazer perguntas discretas. Não era hostilidade aberta, mas um cuidado excessivo, como quem pisa em terreno instável. Clara respeitava esse tempo, consciente de que não podia exigir pertencimento imediato. Augusto, por sua vez,
Sentia-se dividido entre o desejo de proteger Clara e a necessidade de não impor nada à família. Pela primeira vez, ele se permitia sentir insegurança sem tentar escondê-la atrás de autoridade ou conhecimento técnico. Aquela vulnerabilidade o assustava, mas também o tornava mais humano. Em um almoço de domingo, uma conversa inesperada surgiu quando um dos netos perguntou se Clara ficaria ali para sempre. O silêncio tomou conta da mesa por alguns segundos. Augusto respondeu com calma que algumas coisas levam tempo para serem definidas, mas que Clara era importante para todos ali. A resposta simples pareceu aliviar a tensão. Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Não era uma promessa, mas era reconhecimento. Algo que ela nunca tivera antes. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro que não envolvesse constantes despedidas. Nessa mesma noite, Clara escreveu em um caderno antigo que carregava desde a adolescência. Anotou sentimentos confusos, misturando medo e esperança. Escrever sempre foi sua forma de sobreviver emocionalmente, e agora aquelas páginas começavam a registrar não apenas dores, mas também possibilidades. Augusto, sozinho em seu quarto, releu mentalmente a carta de Helena. Ele começou a entender que aquela revelação não tinha sido apenas um pedido de perdão, mas um último ato de coragem. Helena havia confiado que ele seria capaz de mudar, mesmo que tarde. E se você está acompanhando essa continuação e quer ver até onde essa história ainda vai, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque essa nova fase guarda revelações ainda mais profundas. Com a chegada de um novo mês, Augusto decidiu retomar algumas consultas médicas voluntárias em uma clínica comunitária próxima ao bairro. Ele convidou Clara para acompanhá-lo, não como obrigação, mas como uma forma de mostrar parte da vida que sempre definiu quem ele era. Clara aceitou, curiosa para entender melhor aquele homem que agora ocupava um espaço tão delicado em sua história. Na clínica, Clara observou a postura de Augusto mudar naturalmente. Ele era respeitado, ouvido, quase reverenciado por pacientes e colegas. Aquela versão dele contrastava com o homem silencioso e arrependido que ela conhecia dentro de casa. Isso a fez perceber o quanto ele havia construído fora, enquanto tantas coisas ficaram inacabadas dentro. Durante um atendimento, Augusto se emocionou ao ouvir o relato de um paciente que falava sobre reconciliação familiar tardia. Clara percebeu o brilho nos olhos dele e entendeu que, mesmo como médico experiente, ele também estava em processo de cura. Aquilo criou entre eles um laço silencioso de empatia. Ao voltarem para casa, conversaram longamente no carro. Augusto falou sobre escolhas feitas por medo, por orgulho e por uma falsa sensação de controle. Clara compartilhou como aprendeu a se adaptar constantemente, sempre pronta para partir. A conversa não resolveu nada, mas aprofundou a compreensão mútua. Enquanto isso, dentro da casa, os filhos de Augusto também lidavam com suas próprias emoções. Um deles começou a buscar informações sobre o passado da mãe, tentando entender como tudo pôde permanecer oculto por tanto tempo. Essa busca silenciosa revelava que a verdade, uma vez dita, nunca fica confinada a apenas duas pessoas. Em um jantar familiar mais íntimo, uma das noras comentou que Clara tinha o mesmo gesto de Helena ao sorrir discretamente. O comentário caiu como uma onda inesperada, misturando nostalgia e desconforto. Clara sorriu sem saber como reagir, sentindo-se, ao mesmo tempo, incluída e exposta. Augusto percebeu que aquele processo exigiria paciência e constância. Ele começou a se esforçar para estar presente de verdade, ouvindo mais do que falando, observando mais do que julgando. Era um aprendizado tardio, mas sincero. Clara passou a ajudar uma das crianças com tarefas escolares. Pequenos momentos de convivência iam criando vínculos espontâneos, livres de rótulos. Ela descobriu que gostava daquela rotina simples, algo que nunca tivera a chance de viver. Em uma noite silenciosa, Clara perguntou a Augusto se ele se arrependia de saber a verdade. Ele demorou a responder, mas disse que doía, sim, porém era uma dor que finalmente fazia sentido. O arrependimento maior, segundo ele, era não ter aprendido antes a enfrentar verdades difíceis. A casa, aos poucos,
deixava de ser apenas o cenário de uma revelação traumática e passava a ser um espaço de reconstrução. Ainda havia tensões, mas também havia algo novo crescendo ali, algo que não existia antes da carta sob a árvore. Com o passar do tempo, Clara começou a sentir o peso das expectativas silenciosas que surgiam ao seu redor. Embora ninguém dissesse nada abertamente, ela percebia olhares curiosos, perguntas não feitas e comparações inevitáveis. Aquilo despertava antigos medos, fazendo-a questionar se realmente conseguiria ocupar aquele espaço sem se perder novamente. Augusto percebeu essa mudança e decidiu conversar com ela de forma direta. Disse que não esperava que Clara preenchesse nenhum vazio deixado por Helena, nem que assumisse papéis que não lhe pertenciam. Sua única expectativa era construir uma relação honesta, sem pressões. As palavras aliviaram parte da tensão que Clara vinha acumulando. Nesse mesmo período, um dos filhos de Augusto sugeriu procurar um mediador familiar para ajudar todos a lidarem com a nova realidade. A proposta gerou resistência inicial, mas acabou sendo aceita. As primeiras sessões foram difíceis, marcadas por silêncios longos e emoções contidas, mas abriram espaço para que sentimentos reprimidos viessem à tona. Durante uma dessas sessões, Clara falou sobre a sensação constante de precisar provar que merecia estar ali. Sua sinceridade desarmou parte das defesas dos outros. Pela primeira vez, alguns familiares começaram a enxergá-la além da revelação que a trouxe àquela casa. Augusto também foi confrontado com verdades incômodas. Ele ouviu, sem interromper, críticas sobre sua ausência emocional ao longo dos anos. Cada palavra doía, mas ele permaneceu ali, consciente de que aquele desconforto fazia parte do processo de mudança que havia escolhido enfrentar. Em casa, pequenos rituais começaram a surgir espontaneamente. Café da manhã compartilhado, caminhadas curtas ao entardecer, conversas rápidas antes de dormir. Nada era grandioso, mas tudo tinha significado. Clara começou a sentir que pertencer não precisava ser algo anunciado, podia ser construído. Em um fim de semana, Clara encontrou antigas gravações em fita de mensagens deixadas por Helena para os netos. Ao ouvir a voz suave daquela mulher que havia influenciado tanto sua vida, Clara sentiu uma conexão inesperada. Não havia ressentimento, apenas a sensação de que, de alguma forma, Helena tentará protegê-la à sua maneira. Augusto assistiu em silêncio enquanto Clara ouvia as fitas. Ele percebeu que o luto que carregava havia se transformado. Já não era apenas saudade, mas também compreensão. Helena não era mais uma figura idealizada, mas uma pessoa real, com falhas e coragem. A convivência continuava desafiadora, mas agora havia espaço para diálogo. Discussões surgiam, mas não terminavam em afastamento. Clara começava a aprender que conflitos não significam abandono, uma lição nova e difícil para ela. Ao final de uma dessas noites, Augusto comentou que nunca imaginou que, em idade tão avançada, ainda estaria aprendendo a ser pai. Clara sorriu, não como alguém que exige, mas como alguém que aceita o que pode ser oferecido naquele momento. A aproximação entre Augusto e Clara começou a gerar mudanças sutis, porém profundas, na dinâmica da casa. Ele passou a perguntar a opinião dela em decisões simples, algo que nunca fez com facilidade nem mesmo com os próprios filhos. Para Clara, esses gestos tinham um valor enorme, pois representavam reconhecimento e confiança. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizavam juntos o antigo escritório de Augusto, Clara encontrou um caderno de anotações médicas misturado a reflexões pessoais. Ali, ele havia registrado dúvidas, medos e frustrações ao longo dos anos. Ler aquelas palavras fez Clara perceber que, por trás da postura firme, sempre houve um homem inseguro tentando corresponder às expectativas que ele mesmo criou. Augusto, ao notar o interesse de Clara pelo caderno, contou que nunca teve coragem de mostrar aquilo a ninguém. Disse que escrever era sua forma de não desmoronar completamente. Compartilhar esse lado íntimo foi, para ele, um passo tão difícil quanto admitir a paternidade tardia. Enquanto isso, a família começava a se reorganizar para datas comemorativas futuras. Pela primeira vez, Clara foi incluída naturalmente nas conversas sobre aniversários e viagens.
Mesmo sem saber exatamente qual seria seu lugar definitivo, ela já não era tratada como alguém temporário. Um dos filhos de Augusto procurou Clara para uma conversa sincera. Disse que ainda estava confuso, mas que percebia o esforço do pai e respeitava a postura dela. Não foi uma declaração de aceitação plena, mas foi um gesto de abertura. Clara agradeceu, sentindo que pequenos avanços eram mais reais do que grandes promessas. Augusto começou a se preocupar com o futuro de Clara de forma concreta. Incentivou-a a retomar planos pessoais que haviam sido adiados, como um curso que ela sempre quis fazer. Ele deixou claro que apoiaria suas escolhas, mesmo que isso significasse que ela não ficaria ali para sempre. Essa atitude surpreendeu Clara. Pela primeira vez, alguém a apoiava sem tentar prendê-la. Isso fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, pois ela sentiu que não precisava abrir mão de si para fazer parte daquela família. Em uma conversa noturna, Clara confessou que ainda sentia raiva pelo tempo perdido, mas que estava aprendendo a não deixar isso definir quem ela era. Augusto ouviu em silêncio e disse que aceitava essa raiva, pois sabia que não havia perdão sem verdade emocional. A casa, antes marcada por formalidade e distanciamento, agora carregava marcas de convivência real. Havia imperfeições, discussões e desconfortos, mas também havia presença, algo que sempre faltou ali. Clara começou a perceber que pertencer não significava ausência de dor, mas disposição para permanecer apesar dela. Augusto, observando aquela transformação, entendeu que a carta antiga não havia apenas revelado um segredo, mas lhe devolvido a chance de viver com mais honestidade. Mesmo com o peso da idade, ele sentia que ainda havia algo a construir. Com a chegada de um novo Natal, exatamente um ano após a descoberta da carta, a casa voltou a ser decorada com luzes e enfeites antigos. Dessa vez, porém, o clima era diferente. Não havia expectativa de perfeição, apenas o desejo sincero de estarem juntos. Clara ajudava a montar a árvore, lembrando-se do impacto que aquele símbolo tivera em sua vida. Augusto observava a cena com um sentimento agridoce. Aquele mesmo espaço que revelara o maior segredo de sua vida agora era palco de uma convivência construída com esforço e verdade. Ele sabia que nada havia sido totalmente resolvido, mas muito havia sido transformado. Durante a ceia, Clara foi convidada a sentar-se à mesa principal, sem hesitação ou explicações. O gesto simples representava um avanço enorme. Ela sentiu o coração aquecer, consciente de que aquele lugar havia sido conquistado com paciência e autenticidade. Em um momento de silêncio, Augusto levantou o copo para um brinde discreto. Ele falou sobre segundas chances, sobre a coragem de encarar o passado e sobre a importância de não deixar verdades morrerem no silêncio. Não mencionou nomes nem detalhes, mas todos compreenderam o significado. Clara sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Pela primeira vez, ela não se sentia apenas como resultado de um erro, mas como parte de uma história em construção. Aquilo não apagava dores antigas, mas dava novo sentido a elas. Após a ceia, Clara encontrou novamente o local sob a árvore onde tudo começara. Não havia mais cartas escondidas, apenas presentes simples. Ela percebeu que, às vezes, as maiores revelações não estão em palavras antigas, mas no que escolhemos fazer depois de conhecê-las. Augusto se aproximou e disse que aquele Natal não era sobre esquecer o passado, mas sobre aceitá-lo. Ele reconheceu que ainda tinha muito a aprender, mas estava disposto a continuar presente, não como obrigação, mas como escolha. Clara respondeu que não esperava perfeição, apenas constância. Aquela troca simples resumiu tudo o que haviam construído ao longo do ano. Não era uma relação idealizada, mas era real. As luzes da árvore refletiam nos rostos de todos, criando um ambiente sereno. Pela primeira vez em muitos anos, aquela casa não parecia carregar apenas memórias pesadas, mas também possibilidades futuras. O Natal havia deixado de ser um gatilho de dor para se tornar um marco de transformação. No fim, a carta antiga sob a árvore cumpriu seu papel ao revelar o que estava escondido, mas foi a escolha diária de enfrentar a verdade que deu sentido a tudo. O médico idoso, a babá e aquela família aprenderam que nunca é tarde demais para reconstruir laços,
desde que haja coragem para permanecer.